Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos agora continuar, na verdade, a estudar organismos. Só que agora a gente vai ver as reações. Antes de tudo, dá meu like. Bom, a gente viu na primeira aula lá sobre organismos que a ecologia dos organismos vai estudar a ação do meio ou dos fatores do meio sobre os seres vivos e a reação deles. As reações deles também serão estudadas. E as reações desses organismos à ação do meio reflete a adaptação ou as adaptações desses organismos a este lugar, ao local, ao meio, né, para sobreviver àquelas condições, àquela quantidade de recursos, ou aqueles recursos disponíveis. Tá bom? Então, bora lá. Lembro que a adaptação já falei desde que eu iniciei a falar de ecologia aqui para vocês. Mas vamos lá ver de novo o conceito da adaptação. Olha aí, ó. Características ou propriedades de um organismo, não é característica mais do que propriedade, que evoluiu ou evoluíram por seleção natural. Veja que a adaptação é um resultado da seleção natural, não ao contrário, hein? E que o torna capaz ou aumenta a sua capacidade de sobreviver e reproduzir na natureza, ou de sobreviver e reproduzir em um determinado local. Então, a adaptação dos organismos aos seus ambientes, aos seus hábitats, determinará a sua distribuição geográfica. Tá? Então, aí, ó, as adaptações que permitem a eles sobreviverem, aqueles limites de tolerância, tá? Aquela quantidade de determinado recurso, a competição, a predação e outras interações ecológicas, é que vai determinar aí sua distribuição geográfica, abrangência geográfica. Eu trouxe um exemplo. Em sapinhos. Os exemplos eu estou tirando dos livros, né? Os livros de ecologia, eles são aí na região aí mais temperada, mais ao norte, né? Então eu trago aí vários exemplos dos livros e assim que eu posso, assim que eu encontro, eu vou colocando aqui nossos exemplos, né? Mais próximos da gente. Então olha só aí, ó. Esses sapinhos aí, ó, é rã, na verdade. É rã. A rana silvática e o Pseudacris maculata. Aqui nessa figura, aqui, deixa eu botar o apontadorzinho aqui, rapidinho. Aqui, ó. Aqui nessa figura tá mostrando de vermelho amplitude de distribuição da R silvática. Eu vou falar só o epípeto específico, que é mais fácil. E de azul tá mostrando aqui, ó, a distribuição da P maculata. Tá? A silvática é essa aqui, essa rãzinha aqui, e a maculata é essa aqui. Observem, essas rãs, elas conseguem chegar até as regiões mais geladas, né, daqui da América do Norte. Observe a distribuição da silvática, vai até aqui, e da maculata vai até aqui. Por quê? Por causa da capacidade dessas rãs de permanecer em estado parcialmente congelado. Olha aqui, uma congelada. Então ela fica sem batimentos respiratórios, diminui
fica sem circulação, sem batimentos cardíacos, mas vai ter aí, ó, adaptações para que seu corpo consiga sobreviver, se manter nesse estado congelado. Então, por isso elas conseguem, né, explorar essas regiões mais ao norte, que são regiões em que no inverno a temperatura ambiental baixa muito, abaixo de 0 graus, e que tudo que está ali congela. Então, vocês percebam aí que é uma adaptação de sobreviver ao congelamento que permite que essas duas espécies consigam aí, ó, ter uma distribuição geográfica que chegue aí nessas regiões mais geladas, né? Que chega a temperaturas muito baixas. Vamos dar continuidade. E uma coisa importante aqui, ecologia. Antes disso, eu não vou ficar falando aqui das adaptações dos organismos a diferentes condições ambientais, diferentes recursos, tá bom? O que eu vou trazer aqui é outra coisa. Os ambientes, eles são variantes. Tá? Os hábitats variam. E eles mudam no espaço e no tempo. No espaço, aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. A temperatura média anual. Observe como a temperatura média anual muda no planeta todo. Onde a gente tem aqui, ó, de vermelho as temperaturas mais altas. E aqui, nesse outro extremo, tá mostrando aqui, ó, de rosa, temperaturas mais baixas. Então, observe aqui, ó. Nas latitudes mais baixas, a gente tem temperaturas mais altas, e assim que as latitudes elas vão aumentando, seja para o norte, seja para o sul, a gente tem uma diminuição da temperatura. Então, observe como a temperatura, ela, considerando o globo todo, ela varia, né, a depender da latitude. Agora vamos lá, vamos dar continuidade. Olha aqui a precipitação. Eu estou mostrando para vocês algumas condições, né? Alguns fatores ambientais. Olha como a precipitação média anual também varia em todo o globo. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, precipitações mais altas, azul escuro, e aí, à medida que vai se tornando mais roxo, mais rosa, até branco, precipitações mais baixas. Então, observe como a gente vai ter regiões com alta precipitação e regiões com precipitações muitíssimas baixas, muito baixo, né? Muito baixo, tá bom? E vocês percebam aí, né, que os ambientes, eles variam em relação aos seus fatores ecológicos. Olha aqui, aí eu trouxe aqui pra gente, né, a Bahia. Olha aqui, ó, temperatura, aqui, ó, vermelho, temperatura mais altas, tá? Então, aqui, observe como a temperatura, diferentes cores, diferentes temperaturas, tá vendo? Diferentes faixas de temperatura, né, na Bahia. Olha aqui, pluviosidade, né, quantidade de chuvas, diferentes cores, diferentes pluviosidades, mais azul, maior precipitação. Então, a gente tem aqui, ó, na costa, maior precipitação devido ao mar, que é a proximidade do mar. E aí, a gente tem aqui no meio menores precipitações. Então, observe como varia, não só na escala global, mas na escala também regional. Tá? E no tempo. Observe aqui numa escala temporal bastante ampla, tá vendo aqui? Milhões de anos, aqui, ó, milhões de anos. O presente é só esse negocinho aqui, ó. Tá? Quanto mais pra cá, maior a quantidade de anos já se passou, né? Então, observe como a temperatura média global, ela variou ao longo do tempo. Então, nesse eixo aqui, a gente tem a temperatura mais em cima mais quente, mais embaixo mais frio. Então, aqui, ó, variou ao longo do tempo geológico. A temperatura variou. E existe uma variação também sazonal. E aí eu trouxe para vocês aqui o gráfico de Serrinha. Observe
Observe aqui, ó, com as médias, né? Com as médias ao longo de vários anos. Aqui, ó, os diferentes meses. As barrinhas é precipitação. Aí aqui nesse eixo aqui, ó, precipitação. E as linhas são temperaturas. Tá? Então, nesse eixo aqui a gente tem a temperatura. Veja como a precipitação aqui, Serrinha, varia, né, ao longo do mês. Você já sabe, vocês percebem isso. A gente vai chegar agora, a gente vai entrar agora numa fase com menor precipitação. E a temperatura também varia, né? Então, aqui a gente tem, aqui no começo do ano, as temperaturas mais altas, né, que a gente morre de calor, se quiser pode fritar um ovo no asfalto. Né? Então, as temperaturas máximas, assim como as temperaturas vão variando, mínimas vão variando ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Assim como os ambientes são variantes, os organismos têm que reagir a essa variação. Os organismos reagem a essa variação, tanto no espaço como no tempo. Tá? Uma opção dessa reação, simplesmente os organismos não vão ocupar aqueles espaços em que as condições ambientais não são favoráveis, não estão dentro dos seus limites de tolerância. Então, aí, ou eles não ocupam, eles ocupam com um número bastante reduzido, tá? Nos locais em que a intensidade dos valores ecológicos aproxima dos seus limites, do seu mínimo ou do seu máximo. Então, variou a temperatura, e a temperatura chegou no máximo que aquela espécie suporta, então os indivíduos vão morrer, né? Vão morrer. Então, aqui, aí eu retorno aquele gráfico, aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês na outra aula, sobre limite de tolerância. Então, aqui a gente tem o mínimo suportável, aqui a gente tem o máximo suportável de um fator ecológico. Então, abaixo desse mínimo, a espécie está já ausente, ou seja, os indivíduos dessa espécie não vão ocupar, assim como acima do máximo suportável. A espécie estará ausente, não haverá indivíduos dessa espécie, da determinada espécie, naquele local. E aí eu trouxe aqui a distribuição, um exemplo das regiões temperadas também, distribuição do bordo de açúcar, uma planta, né, aqui ela é um esqueminha dela, né? Então, ao norte, as temperaturas são muito baixas, ela deixa de existir, então temperaturas que ela não suporta mais. E ao sul, as temperaturas de verão, né, as temperaturas são muito altas, ela não consegue sobreviver nessas temperaturas de verão muito altas. Tá? Então, observe que a abrangência geográfica aí dessa espécie vai estar limitada aí a limite de tolerância em relação à temperatura. Então, ela deixa de existir nos locais em que, observe que a temperatura, né, varia, o ambiente varia no espaço também. Então, ela deixará de existir no local em que está abaixo ou acima do seu limite de tolerância. Outro exemplo aqui, ó, isso aqui é um exemplo da ocorrência, na verdade, a captura de peixes em geral, nessa região aqui do Mar do Norte, que variou ao longo dos anos. Então, observe, ao longo do ano, a temperatura do fundo aqui, ó, a temperatura do fundo aumentou no Mar do Norte, ou seja, a temperatura da água aumentou. E aí, à medida que a temperatura da água aumenta, então é que a gente tem aqui, ó, os anos aumentando, né, os anos passando, a temperatura aumenta. Então, a quantidade de peixes coletados, pescados na região vai aumentando ao longo do tempo, porque a temperatura aumentou ao longo do tempo. Então, vocês percebam que na época que a temperatura era muito baixa no Mar do Norte, a gente não tinha aqui a coleta, né, a pesca. Na época em que a temperatura
estava aqui bem próximo do limite de tolerância dos peixes. Então, aqui, ó, temperatura de 5, 6 graus, a quantidade deles era pequena. Então, eles eram pescados em menor quantidade. Entende? Então, aí, quando chega nos limites de tolerância, as espécies não estão presentes. Se o ambiente muda ao longo do tempo e chega no limite de tolerância das espécies, elas começam a ocupar aquele local. Uma outra opção é que os indivíduos podem responder à variação ambiental através da plasticidade fenotípica. Plasticidade fenotípica. Plasticidade dos fenótipos. O que isso significa? O que isso significa? Plasticidade fenotípica é a capacidade de um único genótipo produzir diversos fenótipos. Então, ó, plasticidade de um genótipo, né? Variação de um genótipo a responder ao ambiente. Então, um único genótipo produzindo de diferentes fenótipos, tá? Então, traduzindo, falando em palavras aqui mais ecológicas do que genéticas, é a capacidade de um indivíduo, tá, em responder às variações ambientais, seja no espaço ou no tempo, por meio de mudança no seu fenótipo. Ou seja, mudanças na sua morfologia, fisiologia, comportamento, crescimento, desenvolvimento ou reprodução, modo de reproduzir. Então, aqui, ó, se o ambiente varia no tempo, então alguns organismos podem mudar a forma, né, como eles interagem com o ambiente, por meio da mudança da morfologia, da fisiologia, comportamento, qualquer característica expressa fenotipicamente, tá bom? Então, aqui, ó, observe que se a capacidade de um genótipo produzir diversos fenótipos, a plasticidade fenotípica, ela tem uma base genética. Tem uma base genética. Então, é uma resposta do indivíduo à variação ambiental, mas a plasticidade fenotípica é uma adaptação da espécie a ambientes variantes. Então, as populações dessa espécie sobrevivendo em ambientes variantes, a seleção natural, né, privilegiou ou permitiu o desenvolvimento da capacidade de um mesmo genótipo expressar diferentes fenótipos, a depender das condições ambientais presentes. Olha que fantástico isso. Eu vou mostrar para vocês os tipos, as formas da plasticidade fenotípica acontecer. Mas antes disso, olha aqui. Não confunda plasticidade fenotípica com compensação fenotípica. Ai, meu Deus! Mais nome! Essa mulher tá me trazendo mais nome. Não sou eu, não. É a natureza. Observe o seguinte. O que é compensação fenotípica? É uma situação no qual determinado fenótipo apresenta uma maior plasticidade, aptidão em um ambiente, mais alta aptidão em um ambiente, enquanto outros fenótipos apresentam mais alta aptidão a um outro ambiente. Então, é diferente aqui. Tá? Plasticidade fenotípica é um único genótipo, tá? É um único genótipo, podendo desenvolver diferentes fenótipos, a depender da condição ambiental. Já a compensação fenotípica são diferentes genótipos e diferentes fenótipos, sendo que um determinado genótipo produz fenótipo que é mais adequado a um determinado ambiente e um outro genótipo produz fenótipo que é mais adequado a um outro ambiente. Então, não confunda as duas coisas. Então, dá um exemplo aí. Vamos dar um esquema aqui. Ó,
nós temos aqui, ó, nesse eixo os fenótipos. Aí a gente tem aqui o fenótipo X e o fenótipo Y. E aqui neste eixo, a aptidão. De amarelo, o ambiente X e de azul, o ambiente Y. Então, observem aqui, ó, o fenótipo X tem maior aptidão no ambiente X. E o fenótipo Y tem uma aptidão muito baixa no ambiente X. No ambiente Y, já tem maior aptidão o fenótipo Y. E o fenótipo X vai ter menor aptidão. Então, indivíduos com fenótipo X, que é resultado do fenótipo X, vão sobreviver, reproduzir, crescer melhor no ambiente X. Já indivíduos do fenótipo Y, que possuem genótipo Y, vão sobreviver, reproduzir, crescer melhor no ambiente Y. Então, observe aqui como é que a compensação fenotípica ela surgiu. Né? Como é que esses fenótipos surgem? Esses diferentes fenótipos a diferentes ambientes. A seleção natural, ocorrendo em subpopulações submetidas a diferentes condições ambientais. A gente já viu isso lá em biologia geral. Então, vocês percebem aqui, relembrando, como que a teoria da evolução e como a seleção natural é importante para a gente entender os fenômenos ecológicos. As duas coisas estão associadas. Tá? Teoria da evolução, seleção natural está intimamente associada à ecologia. Então, lembra lá, a população, duas populações, vamos dizer assim, da mesma espécie, uma sobrevivendo no ambiente X e outra população sobrevivendo no ambiente Y. A seleção natural vai proporcionar adaptações, tá? Ou seja, vai selecionar fenótipos que melhor sobrevivem no ambiente Y, naquela população presente no ambiente Y. E a mesma coisa para o ambiente X. Então, olha só aqui. O fenótipo X, assim como o fenótipo Y, são adaptações ao ambiente. Então, o fenótipo X é uma adaptação ao ambiente, né? X. E o fenótipo Y é adaptação ao ambiente Y. Tá? Então, são adaptações a ambientes variantes? São. Mas aqui não é plasticidade fenotípica, porque são diferentes genótipos, exibindo diferentes fenótipos. A compensação fenotípica ela já vai acontecer ao nível das subpopulações, enquanto a plasticidade fenotípica ela vai estar acontecendo ao nível dos indivíduos. Mas eu já trouxe isso aqui de compensação fenotípica para vocês terem em mente e não confundir. Então, aqui, as subpopulações também podem ser chamadas de ecotipos. Né? Porque uma subpopulação com fenótipo X, ela está adaptada ao ambiente Y. Então, ela é levemente diferente. Né? Os indivíduos com fenótipo X, eles são levemente diferentes aos indivíduos do fenótipo Y. E se a gente deixar essas populações aí isoladas tempo suficiente, pode até surgir novas espécies, né? Vamos lá! Então, compensação fenotípica é essa situação que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a gente tem genótipo X adaptado ao ambiente X e o genótipo Y adaptado ao ambiente Y. A plasticidade fenotípica é resultado do genótipo diferente, do genótipo X, tá? Que vai gerar um genótipo plástico. Tá? O genótipo plástico, embora em geral ele tenha uma aptidão menor, né, que o genótipo Y no ambiente Y e que o genótipo X no ambiente X,
Observe que o genótipo plástico aqui, que eu estou representando por Z, é esse lilazinho. Então, observe como a plasticidade dele, ou a aptidão dele é menor que o Y no ambiente Y. E é menor que o X no ambiente X. Só que a aptidão média deles é maior que a aptidão média do genótipo X e do genótipo Y. Né? Porque o genótipo X só sobrevive bem no ambiente X. Mas no ambiente Y, ele sobrevive pouco. A aptidão dele é pouco. E idem para o genótipo Y. Alto. Aptidão no ambiente Y, mais baixo no ambiente X. Então, aí vamos ver essa figura aqui, ó. A aptidão média do genótipo plástico vai ser maior que do genótipo X e do genótipo Y. Né? E aí a gente tem que a compensação fenotípica são adaptações das populações a um determinado ambiente, enquanto a plasticidade fenotípica é uma adaptação da espécie. Então, a compensação fenotípica acontece nas populações, diferentes populações adaptadas a diferentes ambientes, enquanto a plasticidade fenotípica ela vai estar relacionada aos indivíduos, porque já é uma adaptação da espécie. Então, se o ambiente varia, a plasticidade fenotípica, o genótipo fenotípico, permite que o indivíduo exiba diferentes fenótipos em diferentes tipos de ambiente. Isso aí. Então, a compensação fenotípica é as populações respondendo à variação, enquanto a plasticidade fenotípica é os indivíduos respondendo à variação. Tá bom? E a plasticidade fenotípica vai ser mais vantajosa quando a variação ambiental é maior no espaço e no tempo. Observe a variação o ambiente variando muito no tempo. Então, é melhor que um mesmo genótipo possa produzir diferentes fenótipos ao longo do tempo. Né? A mesma coisa se varia muito no espaço. Agora, se o ambiente, a variação ambiental ela é pequena, o ambiente varia um pouco no tempo e no espaço, aí a compensação fenotípica ela já vai ser mais vantajosa. Tá? Mas aqui a gente vai focar na plasticidade fenotípica. Por quê? Porque a gente está falando de indivíduos. Então, organismos. A plasticidade fenotípica é o que acontece a nível da organização ecológica de indivíduos. Gente, como a aula ficou muito grande, eu acabei resolvendo dividir essa parte de reações dos organismos em duas partes. E agora eu vou implorar para vocês, assistam a parte 2, assiste, por favor, vai.